E aí, pastores? Vai bater nos peitos e dizer ainda que ainda é gentil ainda? Porque eu não sou gentil. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu nasci de novo para uma nova vida, não para viver a velha vida. O gentil, uma imundícia sendo gentil, uma imundícia por aí afora. Entendeu como é que a banda toca? Vamos lá, continuando. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Verso 11 ao 16. Arranha de novo porque eu sou gentil, gentil, gentil. Você é gentil, eu não sou gentil não, que negócio de gentil. Eu sou filho do meu pai Abraão, rapaz. E membro de Cristo. Criado em Cristo Jesus para as boas obras. Nós vivemos na prática das boas obras não para nos salvar, mas porque nós já somos salvos pela graça. E nós somos membro da graça. E nós peca, nós não podemos viver na prática do pecado. Vamos lá. Gentil, isso, aquilo, outro, ai, isso aqui Jesus já tinha morrido. Grava isso aqui, ó, grava isso aqui, ó. Crava isso aqui na tua mente e no teu coração. Grava bem. Aqui Cristo já não estava mais aqui, habitando em um corpo de carne. Aqui, ó, Gálatas capítulo 2, verso 11 ao 16. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você aqui, ó. Aqui, ó. O texto fala assim, ó. Paulo repreende a Pedro. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resiste-lhe face a face. Vai gravando aqui, ó. Porque se tornaram irrepreensível. Deixa a Bíblia falar para nós aqui, ó. Aqui, ó. Com efeito, antes de chegar porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, vai pegando, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se. Temendo os da circuncisão. Quem eram eles? Paulo, possivelmente estava o meu irmão Paulo, Silas, vai botando tudo no pacote só. Aí agora deixa a Bíblia continuar falando aqui. Vamos lá, ó. Jovens, quando um assunto for assim muito discutido por aí afora, não tem problema, não é vergonhoso, não é porque você não sabe ler, não é porque você não conhece o texto, não é porque você não conhece o tema. Fale devagar, não tem problema, fale devagar. Sabe por quê? Porque são milhares de visualizações que vai gerar em um vídeo. Porque são milhares, são bilhões de visualizações que vai virar em vídeo, são milhares, bilhões de compartilhações por aí afora. Entende? Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui, ó. E também os demais judeus dissimularam com ele, aqui, ó, a ponto de o próprio Barnabé
ter se deixado levar pela dissimulação deles, o próprio Barnabé. Vamos lá, ó. Continuando. Quando, porém, vi que não procederam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, Lembra quem foi questionado por comer com pecadores, com publicanos e pecadores? Quem foi? Era pecado? Foi pecado nosso eterno comer com eles? Não. Sabe por quê? Porque a graça se manifestou para salvar a quantos? A quantos? E para quantos? E para quem? Deixe nos comentários para nós, para a honra e glória do nosso eternão. Aqui, ó, vamos lá. Ó. Disse a Cefas, na presença de todos. Aqui, ó. Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu. Gentil era coisa boa? Gentil é coisa boa? Gentil era coisa boa? Gentil e gentios continuarão sendo coisas boas? Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Primeiro ele deu uma correção. A correção aqui, ó. Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu. E não como judeu. Sabe por quê? Deixa a Bíblia falar para nós. Aqui, ó. Nós, judeus, por palavras e não por obras. Aqui, ó. Dentre os gentios. E aí, pegou? Vou ler de novo aqui, ó. Nós, judeus, por palavra não, meus irmãos, nós judeus, por naturezas, e não pecadores dentre os gentios. E aí? Nós vamos recapitular isso aqui. Nós vamos recapitular. Sabe por que muitas passagens, ou sabe por que muitas vezes eu gosto de repetir as coisas, o que eu estou dizendo, que é para naquele grande dia. Porque eu já vi muitas pessoas dizer para mim assim, ó. Sabe por que nas minhas pregações eu faço apelo? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que às vezes estão ali, ó, Satanás fazendo de tudo para a pessoa não aceitar Cristo, para a pessoa não proferir dos seus lábios para fora. Eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Vai chegar o dia, vai chegar a hora. Sabe como é que é? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo já trabalhando na mente e no coração da pessoa. A pessoa já se preparando para entregar para o Espírito Santo, para Cristo, para que o Espírito Santo, se apóstolo da pessoa, habite e faça morada. Porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo que habita em nós após nós aceitarmos a graça como nosso Salvador. E aí sabe o que acontece? Vamos recapitular aqui para ver o que diz aqui, no verso 16. O verso 16 é bem bonitão, não é? Que diz assim, ó. Aqui, ó. Verso 15, verso 16 não, verso 15. Aqui, ó. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. O que são os gentios? O que são os gentios? São coisa boa? Pecadores. Pecadores. E aí sabe o que acontece?
Por que que quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, como diz Gálatas capítulo 3, verso 27 ao 29, por que que não é mais gentil? Por quê? Porque é uma nova criatura em Cristo Jesus, criada para as boas obras. Aqui, ó, continuando, aqui, ó. Aqui, ó. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Aqui, ó. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. E sabe por que que ninguém será justificado? Sabe por que que ninguém será justificado por obras da lei? Porque lei, obras, mandamentos, ser o melhor homem, ser a melhor mulher, melhor pai, melhor filho, melhor pastor, melhor pregador, conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, nunca salvou ninguém, nunca vai salvar ninguém. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, todos que serão salvos, que vão ser salvos, que já foram salvos, que morreram salvos, que estarão salvos, foram salvos exclusivamente pela graça, por Cristo. Por quê? Porque a graça, ela é de eternidade a eternidade. Sabe por que não será justificado por obras da lei? Sabe por quê? Gálatas capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E o que mais, Edinaldo? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Dá uma contradição, não dá não, sabe por quê? Porque após você aceitar Cristo como seu Salvador, você já não é mais gentil, você já não vai mais estar na prática das más obras, então você vai estar na prática das boas obras, que é longanimidade, benignidade, bondade, amor, perseverança, mansidão, vai botando tudo no pacote, só tudo de bom e do melhor. Então você não vai ser salvo por praticar as boas obras, você vai viver por praticar as boas obras. Dá para você ver como é que a banda toca? Então, o que que a palavra do nosso Pai fala para nós? Hebreus capítulo 7, verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Ali está falando da lei cerimonial, não é da lei moral. Por que eu estou colocando aqui, Edinaldo? Por que, Edinaldo? Por que, Edinaldo, que você está colocando aí a lei cerimonial e se o tema aqui é a lei moral? Sabe por quê? Porque os filhos de Satanás, os falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, pega Hebreus capítulo 7, verso 19, como se estivesse falando da lei moral, e não é da lei moral, ali é da lei cerimonial. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro, porque Cristo foi o Cordeiro Pascal e Cristo é sacerdote eterno. Todo o capítulo, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 28, fala todinho da lei cerimonial e Cristo foi o Cordeiro Pascal. Ficou mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia? Sim ou não, meus irmãos? Sim. Meus irmãos, vamos lá. Continuando. Meus irmãos, mais umas 2 leiturinhas aí, umas 3 leiturinhas aí, para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Para a honra e glória do nosso Eternão, amém? Vamos lá, ó. Mais umas
Mais umas duas leiturinhas aí, para nós, umas três leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo. Tá vendo aí, jovens? Como é que você não joga um balde de gelo, um balde de água fria no telespectador, no espectador, se for na igreja, nos membros, você não joga um balde de gelo, vai botando tudo no pacote só e afoga eles tudinho assim de uma vez só numa piscina de gelo por aí afora. Fica suave. Agora, se você chegar e falar assim, ó, leu, irmão, o sermão ficou mais claro que o sol de rachar no verão, no pingo do deserto, ao pingo do meio-dia, acabou e vamos orar. Aí a coisa muda, não muda aí você... Ué, que história é essa? Não. Meus irmãos, vamos lá, mais umas duas, três leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Vamos lá, gentil, sim ou não? Aqui tinha um gentilzão, que ele fazia de tudo, isso, aquilo, outro, ele foi aceito pelo Eternão, vamos ver. E a você também que tem dúvida, que fala, mas Pedro comeu aqueles corvo, comeu aqueles animais quadrupédes, que não sei o que. Não, não. E detalhe, ali não era nem animais, ali não era nem para comer animais, ali estava falando dos gentios. Vamos lá, o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. E aí deu para você pegar o que é os gentios? Vamos lá. Aqui, ó, vou ler só até aqui, ó. Atos capítulo 10, verso 3, verso 1, verso 1 ao 16, vamos lá. Meus irmãos, está batendo aqui agora, bateu a sombra aqui da coisa que não tá dando não. E as minhas letras aqui é bem pequenininha, se caso, coisa que você já sabe, amém? Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. O centurião Cornélio, olha só. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Aqui, ó. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E aí nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala, continua falando para nós. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse homem observou claramente durante uma visão. Aqui, ó. Cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Aqui, ó. Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Está perto, Agnaldo, por isso. O que é isso aqui, Edinaldo? Memória de Deus. O que significa isso aqui, ó? Tudo. A você que não tem um conhecimento, na Bíblia existem 3 livros. Primeiro, os livros de registro. Primeiro, os livros de registro. Segundo, o livro da vida. E o terceiro, o livro memorial. Porque tudo que nós fazemos de bom aqui está anotado no livro memorial. Lembra que os nossos irmãos, os apóstolos e os nossos irmãos sacerdotes, os nossos irmãos lá no passado, quando ele falava assim, ó, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Senhor, lembra que o ladrão da cruz também falou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
E lembra quando do Velho Testamento ao Novo Testamento, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, que eu fiz isso, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Por quê? Porque vai estar tudo, apesar de que na memória do nosso eterno, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas vai estar tudo no livro memorial. Aí aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, verso 5, ó. Agora, envia mensageiro a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor. Aqui, ó. Cuja residência está situada à beira-mar. Quando eu lembro disso aqui, eu tenho um vídeo aí no canal aí, falando sobre isso aqui, rapaz. Pedro tinha, como é que é? Jesus tinha casa na beira do mar. Jesus tinha casa na beira do mar. Aqui, ó. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois servos domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Agora está Piruag, please. Deixa a Bíblia falar para nós vamos dar um acréscimozinho aqui ainda, que é para você se despertar disso aqui, ó. Vamos lá. Sabe? Ai, Pedro também comeu, Pedro matou e comeu os animais. Meu pai do céu.